para o seu vizinho: Deus não quer nada de criança mimada. Mimimi, continua falando com o seu vizinho. Mimimi acabou. Solta o demônio. O nosso presidente falou: chega. E chega mesmo. Quando ele estava ministrando, veio um versículo. Quero compartilhar com vocês. Estou ministrando sobre o que dispara avivamento. Vou pedir se podemos apagar o fundo, a música no fundo, por favor. Prefiro ministrar sem fundo, por favor. Ok? O que dispara avivamento é o assunto. Sim. Antes que o Espírito Santo realmente vai começar a trabalhar, como fomos ensinados, precisa algo antes. E é isso que vou tratar. Vou ministrar em 3 partes. A primeira parte será a introdução, que estou fazendo depois. Que estou fazendo agora. Depois, vamos entrar no estudo do assunto que dispara avivamento. E a terceira parte da ministração será a conclusão e como colocar na prática o que aprendemos no estudo. Amém? Então, a introdução. Jesus. Quero que lemos Esdras, capítulo 7, se não me engano, versículo 10. Thank you, Jesus. Pando de wane. E quero que você abraçar, adotar esta atitude. É mente de crente consolidado. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Esdras o quê? O quê? Não. Vamos ler de novo. Esdras tinha decidido. Estudar o quê? Ele tinha decidido de realmente entender como funciona Instagram, é isso? Aprender como postar no Facebook, é isso? Dedicar-se a estudar quem vai jogar na seleção brasileira. Estudar o quê? A lei do Senhor. Só estudar o que mais? Então, esta conferência de avivamento, vamos aprender o que dispara avivamento. Vamos estudar o assunto. E depois, praticar. E não parar ali. Depois, praticar, ensinar para outros. Thank you, Jesus. A Bíblia diz, Atos capítulo 1, versículo 1. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus, anota bem a ordem, começou a o quê? E o quê? Você não tem direito a ensinar nada, se não é a sua prática.
tem que praticar, tem que viver para ter autoridade ensinar. Então, essa conferência de avivamento requer a participação de cada um aqui. Ouvir, estudar, entender, colocar na prática para poder ensinar. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento é adquirir informação. Mas tem outra coisa que traz prejuízo no corpo do Cristo, que é o entendimento. Por isso que Deus levanta pessoas como o pastor Josué, para ensinar. O que traz entendimento é o ensino. Por isso que Deus levantou seu pastor lá na sua igreja, para te instruir, para trazer para você entendimento. E o meu papel hoje é trazer, depositar entendimento sobre este assunto. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18. Thank you, Jesus. Faroste querer. Is that right? 13. Deixa eu ver. Is it 18? Fugiu, mas vai voltar. Thank you, Jesus. Matthew, yeah, é Matthew 13. Mateus 13, versículo 18. Thank you, Jesus. Yeah. Mateus 13, 18. Jesus conta uma parábola. Nesta parábola, o semeador saiu para semear. Agora, ele começou a explicar. Algumas sementes caíram na beira do mar. Na beira do caminho. Outros entre espinhos, outros entre rochas. E só 25% caiu na terra boa. E Jesus começou a explicar o significado do parábola. E ele explicou aqui em versículo 19. Ok? Quando alguém ouve a mensagem do reino e o quê? E o quê? E o quê? Quando não entende, a falta de entendimento dispara um alarme. Plip, 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 plip. Quem já perdeu seu celular em casa? Então você pede alguém ligar. Então você está lá. Você sabe que é por aqui. Quando alguém falta entendimento, aciona um sinal. Plip! Um sinal para quem? Leia bem. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, quem é acionado? Satanás. Plip! Plip! Cadê a pessoa que não entendeu? E ele vai te localizar. Quando você não entende a palavra, você emite um sinal. E ele vai seguir o sinal para chegar até você. E quando chegar, olha o que ele faz. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Hoje, Deus não quer que Satanás faça parte deste culto. Ele quer que todo mundo preste muito atenção para entender. Amém? O que dispara avivamento? Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias estava longe de Jerusalém e estudando
como Deus despertou algo nele, como Deus levantou ele, agiu na vida dele, você vai ver que é o mesmo padrão. Cada vez que Deus vai começar a dar início a um avivamento, o que vamos tratar tem que acontecer. E ele falou, quando ele recebeu notícias do estado físico de Jerusalém, ele entendeu que Deus, de uma certa forma, virou as costas para aquele lugar. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. E olha o que ele faz. Confesso os pecados de nós, os israelitas. Temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele, começando aqui, confessando os pecados, é ele voltando a honrar a Deus. Se honra é respeito. E se você não respeita alguém, você não se importa se você ofendeu ou não ofendeu a pessoa. Se você não respeita alguém, o que a pessoa quer ou não quer, não importa com você. O que ele gosta ou não gosta, e então? E aí? Ele começou. Vamos voltar às nossas raízes e começar a honrar a Deus como Ele deve ser honrado. Conferência de avivamento, o que dispara avivamento é nós voltando ao princípio de honra. Ao princípio de honrar aquele que nos criou. Então, é o assunto que vou tratar hoje. A questão de honra. A questão de honra. E esta parte da introdução, quero que mais ou menos entendamos o porquê a honra é tão importante. E vou falar sobre 4 coisas, 4 pontos. Lembra que a introdução, 4 pontos. Quando terminar a introdução, vamos mergulhar no estudo de honra. E quando terminamos o estudo de honra, a terceira parte é agora como colocar o que aprendemos na prática. E colocando na prática, vamos descobrir como você, o meu irmão, seu nome? Júnior. A minha irmã, seu nome? Bruna. Vamos procurar saber como Bruna não só vai praticar, mas vai ensinar outros a fazer, honrar. Entendemos a rota? Entendemos o trilho? Entendemos o caminho? Entendemos a estrada que vamos pegar?
questão de honra. Ponto número 1. Honra ou honrar é a ideia de Deus. Vem de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Diz, tudo que existe vem de Deus. Emoções vêm de Deus. Atitudes, ousadia, temor, tudo que o ser humano experimenta é porque Deus criou ou permitiu existir. Amém? Então, mesmo que o assunto pareça um pouco fluo, um pouco abstrato, não, é Deus que criou. A Bíblia diz, digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criastes o quê? Todas as coisas. Deus, tudo que existe, Deus criou. E esse assunto de honra não é um assunto humano. É Deus. É Deus. É Deus que criou e estabeleceu isso. Agora, se continuamos, quero te mostrar algo. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto que quero passar para vocês é que a questão de honra, thank you, Jesus. A questão de honra é a cultura dos céus. Vamos voltar versículo 1. Na verdade, vamos do versículo 1. Versículo 1. Ok? Quero que você preste muito atenção. Por quê? Porque você vai colocar na prática o que estamos estudando. E não só vai colocar na prática, é você que vai ensinar o seu próximo. Que aqui é a cultura dos céus que praticamos aqui. A Bíblia diz, depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trompeta, disse, suba para cá e mostrai a você o que deve acontecer depois destas coisas. Ok? Estamos assistindo um pequeno filme no YouTube, ok? Só que está na Bíblia, ok? Vamos continuar. 2. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Eita glória. Versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono dele. Versículo 4. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 6. Diante do trono havia um mar de vidro, como de cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes, cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. 7.
A primeira criatura vivente era semelhante a um leão, a segunda um bezerro, a terceira criatura vivente tinha o rosto como de homem, a quarta era semelhante a uma águia em voo. 8. Cada uma deles tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, oh Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Agora, versículo 9. Versículo 9. Toda vez. Quantas vezes? Quantas vezes? Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Cada vez. O que acontece? Não, antes de ler o que acontece, quem já sentiu aquela presença de Deus? Quem já sentiu isso? E muitas vezes quando sentimos, irmã, vamos tirar selfie. Ou você está do lado do seu marido. Oh amor, a presença de Deus é tão forte aqui. Faça isso em casa. Faça isso em casa. Quando a presença de Deus desce assim, olha o que eles fazem lá no céu. Os 24 anciões, o que fazem? Saem para o banheiro, saem para beber água, atende celular, tira foto, posta no Face. O que eles fazem? Se prostram. Se prostram, se prostram para honrar, para adorar. Honra é a cultura do céu. Primeiro ponto, honra é ideia de Deus. E essa ideia Deus desenvolveu e estabeleceu lá no céu. É a cultura do céu. É a cultura do céu. No céu não vai ouvir ninguém xingando ninguém. No céu você não vai ver atitude. Está falando comigo? Está falando comigo? Não vai ver esse tipo de atitude. Lá, honra. E quando, não é honra. Quem aqui às vezes em casa, conversando com seu filho, ele ainda conversando com você, está no céu, mãe, sim, mãe, É falta de respeito. É falta de respeito. Falta de respeito. É falta de honra. Quem lembra da rainha Elizabeth que morreu? Você lembra no, how do you say, no caixão, como se diz? Caixão, teve a coroa dela. Tem nada a ver com essas coroas ali. Lá, verdadeiros anciões com coroas. Quando Deus pegam a coroa dele e jogam no chão e depois se prostram. Não está falando e atendendo o celular. Não estou falando com mãe. Quem fez o gol? Quem? Então é 3-0? Não. Quando você respeita alguém, quando você honra a pessoa, deixa nada tirar o seu foco. Quero pedir, tem alguém ali fora? Tem alguns irmãos ali fora? Nunca deixa isso acontecer.
Quando o nosso presidente está com o microfone em mão, deixa ninguém, a não ser se você é segurança. Diáconos, deixa ninguém lá fora. Se veio para o culto e vai ficar lá fora, não vem, fica em casa. Aqui é honra. É a questão de honra. Honra é ou não é? Não aquele meia. Não. Aqui não. Aqui não. Anciões, com coroa, com tronos. Deus pega. É nada diante de ti. Honra. 4 pontos. Número 1, honra é a ideia de Deus. Número 2, é a cultura dos céus. Agora, número 3, terceiro ponto. E lembra, tudo isso é só a introdução. Vamos entrar no estudo. O ponto número 3, Mateus capítulo 6, versículo 10. Espero que os irmãos estão anotando. Senhor, está anotando? Então, nunca mais tocar bateria aqui. Abre e anota. Meu irmão, abre e anota. Vou mostrar algo. Não é para mim. Você tem celular? Tem caneta? Tem crente aqui que tem caneta extra? Caneta extra pode me emprestar? Tem crente aqui que tem papel? Papel? Ok. É crente mesmo. Então tem aqui e aqui. Vou mostrar algo. Escute bem. Se você é pastor nesta igreja, pastor nesta região de superintendência, pastor neste estado, cada vez seu pastor está ministrando, anota. É para o seu bem. Mas além disso, é a honra que você está dando para ele. Que ele não está falando bobagem. O que ele está saindo da boca dele merece eu não esquecer. Por isso que estou anotando. Por que você acha que Deus se importou em escrever um livro? Para você conhecer Ele. Palavras faladas, a sua atitude diante de palavras sendo faladas, revela o nível de honra que você está dando à pessoa. Nunca mais. Antúria. Posso falar? Não, pastor, posso falar? Juízes capítulo 3. Esqueci de passar esse versículo. Thank you, Jesus. Juízes, antes de chegar ali, vamos no Juízes capítulo 3. Quero te mostrar algo. Quando eu falei que Deus não quer mimimi na igreja, Deus não quer criar crianças mimadas. Quem já viu uma criança mimada? Quem já viu uma criança mimada? Quem? A culpa é quem? A culpa é quem? Se você vai com seu filho para visitar o vizinho, e o seu filho vai... A sofá é bem gostoso. Lá, 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 lá. É assim se comportar na casa do vizinho? Filho, desça. Não, mãe. Lá, 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 lá. Filho,
Não, lá. Deus me ajuda com essa criança. Deus quer te dar uma tapa. Porque Deus te deu a autoridade sobre esse filho. E quando fala, João, desça. Você acha que vai descer? Não, é lá. João, calma, mãe. Estou descendo, calma. Tem um jeito, e é só aquele jeito que vai fazer passar a mensagem. Deus não quer mimimi na igreja. Deus não está brincando aqui. E quero te mostrar esse versículo, Juízes, capítulo 3, para ver como funciona a cabeça de Deus. Deus é um verdadeiro pai. E verdadeiro pai se preocupe que não vai ter criança mimada por aí. A Bíblia diz, não, por favor, Juízes, o livro de Juízes, capítulo 3, versículo 1. Estão já na terra prometida. São estas as nações que o Senhor deixou na terra. Por quê? Quero que você entenda. Nosso presidente, por favor, com todo respeito, Senhor, vou deixar chamar o Senhor de presidente. Porque quando eu falo de presidente, estou falando do Estado. Nosso pastor, porque o Senhor é pastor local desta igreja. Quando o nosso pastor estava ministrando, falando, ele quer crente consolidado. É esse versículo que veio no meu espírito. Porque Deus deixou essas nações. Foi algo intencional que Deus fez. Por quê? Deixou na terra para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Agora, por quê? Versículo 2. Fez isso. Makatuste kedaia. Apandiri mikunti di biada. Awapapandiri mikitakoturi. Porque Deus fez isso. Vamos ler. Não. Calma, é demônio que está dando. Deixa o versículo. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Você entenda como funciona a cabeça de Deus? Ele não quer criança mimada. Lava a louça? Não, minha mãe não deixa. Tem que expulsar o demônio da sua mãe. É isso que o seu pastor quer. Uma igreja disciplinada. Uma igreja consolidada. É a mesma preocupação que Deus tem. Os meus filhos, aqueles que nasceram agora, entendem nada de guerra. Então vou deixar intencionalmente essas nações. Porque através delas vou treinar eles como guerrear. Então, este assunto que estamos tratando é Deus treinando essa igreja, o povo de Deus, com algo muito, muito importante. A questão de honra. Ainda na introdução, primeiro ponto qual é? Honra é a ideia de Deus. Segundo ponto, qual é? Honra é a cultura dos céus. E o terceiro ponto que quero chegar, vamos voltar a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6,
Versículo 10. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Venha o teu reino. Isso quer dizer, venha o teu governo. Cada vez que tem mudança do governo, tem mudanças de algumas práticas. Tem mudanças de algumas ênfases. Tem algumas mudanças. Então, quando estamos pedindo e orando a Deus, venha o teu reino, quer dizer, tudo que está praticado lá, venha a ser praticado aqui. Então, se honra é a ideia de Deus, se honra é a cultura do céu, Deus quer que aquela cultura do céu seja estabelecida aqui nesta terra. Igreja quadrangular, vamos aprender honra. E vamos aprender como honrar. You know, posso falar? Se você está aqui e ouvir a voz do seu pastor no microfone, para tudo que você está fazendo e corre aqui dentro para ouvir. Honra. Venha o teu reino. Seja feita a tua. Vamos entender. Vamos entender. Quando os anciões se prostraram, Deus não falou, filho, se levanta. Não precisa fazer isso. Quando a mulher veio com o perfume para ungir as pés de Jesus, derramando algo muito caro, Jesus não, filha, não precisa, deixa para lá. Não, deixou a pessoa fazer e terminar. Porque honra é você que precisa, não a pessoa sendo honrado. Ele não, é você que precisa. Quando entramos no estudo, vamos entender isso. Mas quero ajudar nós a entender o porquê da importância. Aleluia. Primeiro, honra é a ideia de Deus. Segundo, é a cultura dos céus. Terceiro, Deus quer que aquela cultura de honra lá no céu seja estabelecida aqui na terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Agora, o quarto ponto. O quarto ponto. Mateus capítulo 15, versículo 1. O quarto ponto é onde tem o problema. No Deuteronômio, capítulo 4. Pastor, com todo respeito, posso falar? Jesus falou, tenho muitas coisas para falar, mas vocês não vão aguentar. É isso que estou sentindo agora. O que realmente quero falar. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouviram todos esses estatutos, dirão de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Agora, Deuteronômio 6, versículo 6.
Ok? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. 7. Ensinem, ok? Não, eu quero falar com cada pai de casa. Não é para constranger ninguém. Por isso que perguntei se posso falar. Está anotando? Está anotando? Cada pai de casa tem que anotar. Porque é o seu dever. Volta para sua casa para ensinar. E como vai conseguir ensinar o que você esqueceu? E como não esquecer? Anota. O quarto ponto que quero dizer sobre a introdução é Mateus 15, versículo 1. E para falar sobre isso, quero fazer uma pergunta. O Senhor é brasileiro ou é crente? Entenderam a pergunta? Você é brasileiro ou você é crente? E vou explicar com o que vamos ler. Mateus 15, versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram. Versículo 2. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Fariseus. Os fariseus são israelitas. Os anciões deles também são israelitas. E estavam perguntando a Jesus: nós, como israelitas, temos a nossa cultura. Cultura é sinônimo com tradição. Tradição é o nosso jeito, a nossa maneira de fazer as coisas. Como funciona a nossa cabeça. O que é importante para nós e o que não é importante para nós. E eles enfrentaram Jesus, dizendo que nós temos os nossos costumes, somos israelitas, somos judeus. Porque os seus discípulos não querem respeitar a nossa cultura. Pois faz parte da nossa cultura de lavar as mãos antes de comer. Versículo 3. Jesus respondeu com outra pergunta. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Por isso que perguntei ao nosso irmão Joel. A sua tradição, a sua cultura é porque você é brasileiro. Agora, se a sua cultura não se encaixe com os mandamentos de Deus, o que você vai fazer? Você vai continuar sendo brasileiro ou vai começar sendo crente? Agora entende a pergunta? Eu nasci em Gana. Nós temos a nossa cultura. Na nossa cultura, não posso pegar algo na minha mão esquerda e passar para você. Se você fizer isso em Gana, com um adulto, vai arrumar problema demais. Problema mesmo. Porque dentro da nossa cultura, a mão esquerda não é para usar fazer coisas
sujas. Então, se você pega algo na sua mão esquerda para dar para alguém, é como não te respeito. Você é nada, é lixo. Por isso que estou passando com a minha mão esquerda. Vai ter problema. Mas aqui no Brasil não é problema. Porque não é a sua cultura. Cada nação tem a cultura dela. E a pergunta é, quando a sua prática, a sua cultura bate na frente com os mandamentos de Deus, o que você vai fazer? Por exemplo, alguém chega aqui, estou procurando o Toninho. Qual deles? Me falaram que ele é o pastor aqui. Cadê o Toninho? Cultura brasileira chama a pessoa de primeiro nome. Isso não acontece no céu. E vou explicar. Tem militar aqui? Não, militar. Exército? Senhor? Então me corrige se estou errado. Se você é muito amigo, você é coronel, e muito amigo com o general, você chama o general pelo primeiro nome? Não tem como. E porque isso é estabelecido no exército. É estabelecido porque se abusar, vai deixar bagunça, vai introduzir familiaridade e vai perder a essência de autoridade. Ninguém chama seu pastor pelo primeiro nome. Ninguém. Senhor, no quartel, qualquer major, coronel, pode sentar no lugar do general. Ninguém senta no lugar do presidente. Ninguém. Mesmo se é ensaio para o grupo de louvor, ensaio para o grupo de dança, ninguém senta no lugar. Uma vez, meu presidente, aqui, quem são os pastores aqui, da igreja aqui? Okay. Ok. Por favor, questão de protocolo. Quando tem reunião, é questão de honra. Não deixa seu pastor procurar onde sentar. Nem o convidado dele procurar onde sentar. Já fui em várias convenções, até da igreja quadrangular. E um presidente está procurando onde sentar. É falta de honra. Jesus. Meu presidente, posso falar? Nós temos que respeitar a liderança que Deus nos deu. O que quero falar agora, alguém me lembra para falar depois. Não vou falar, tenho que me acalmar.
antes de falar o que quero falar. Mas vamos continuar com esse quarto ponto. Primeiro, honra é a ideia de Deus. Segundo, honra é a cultura dos céus. Terceiro, Deus quer que esta cultura esteja aqui. O quarto ponto, estamos descobrindo o problema. E o problema de falta de honra é por causa da nossa cultura. Na Ásia, principalmente China, Japão, Coreia do Sul, se você tem como cartão de visita, você se meu nome é Robert, sou desta igreja, e você fazer isso, venha aqui, se levanta. Todo mundo olha, fazer isso é falta de honra, é falta de respeito. Aqui não é, mas lá é. Você quer apresentar com as duas mãos e vai curvar e vai passar. E a pessoa também tem que receber com as duas mãos. Cada cultura, cada país tem a cultura. Deus também tem a cultura dele. E a cultura dele, muito obrigado, é a questão de honra. Nós começamos a trazer bagunça quando queremos abraçar, segurar mais a nossa cultura e largar a palavra de Deus. Agora, uma cultura, de acordo com esse versículo, é estabelecida através de mandamentos. O pai da nação de Israel é Abraão. Deus se revelou a Abraão. Thank you, Jesus. Ok. Where is it? Por favor, Gênesis onde? Gênesis 22, por favor, versículo 6, se não me engano. Good. Quero mostrar como a cultura se estabelece. Deus falou com Abraão: sou teu Deus a partir de hoje. E Deus mandou ele fazer circuncisão. Entende o que é? Alguns países têm nada a ver com circuncisão. Mas Deus mandou. E foi a primeira vez que o ato de circuncisão entrou na terra. Virou cultura. Cada homem judeu, israelita, seguindo o mandamento de Deus, vai fazer circuncisão. Abraão se colocou primeiro na fila. E ensinou isso. E foi passado geração após geração. Agora, nesse versículo, Deus também ensinou para Abraão como apresentar uma holocausta a ele. E ele, praticando, ensinou para o filho dele, Isaac. E ensinou tão bem que quando o professor que ensinou o aluno não estava fazendo o certo, o aluno questionou o professor. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaac, o seu filho. Enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos. Quando, versículo 7, Isaac disse a Abraão, o seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaac perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para a holocausta? Virou
mandamento virou cultura. Você quer oferecer, fazer sacrifício, precisa brasa, lenha e cordeiro. Abraão colocou na prática, ensinou para o filho, até o ponto, quando faltava algo, chamou a atenção do aluno. Algo está errado. É assim que uma cultura se estabelece, através de mandamentos, orientações que foram passadas de geração para outra geração, que virou então costume. E, voltando a Mateus 15, versículo 3, a nação que tinha que ter práticas muito parecidas às práticas do céu é o Israel. Só que Israel, cada vez se afastou do caminho certo. Cada vez que se afastou do caminho do Senhor, criaram outras práticas diferentes do que foi mandado. E essas práticas diferentes virou a tradição deles. Infelizmente, a mesma coisa está acontecendo. Em Gana, quero te mostrar algo. Jesus, que oração? A que horas tenho que terminar? Deus vai nos ajudar aqui. Porque ainda a introdução. Temos que entrar no estudo. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazer discípulos. Ok? Ensinando. Então, você vai sair para a Ásia para ensinar. Eles têm a cultura deles. Mas ensinando os mandamentos de Deus, a cultura deles vai começar a ajustar, até se alinhar com a palavra de Deus. Você vai para a África, tem a cultura de África, vai pregar o mesmo evangelho, os mesmos mandamentos, mas a cultura lá vai se adaptando até se alinhar com a palavra de Deus. Você vem aqui, América Latina, vai pregar o mesmo evangelho, só que aqui tem a nossa cultura, mas a cultura vai se adaptar até se alinhar com a palavra de Deus. E estou dizendo isso porque em Gana nós temos algumas práticas que não se encaixam com a palavra de Deus. Então a questão, sou ganese ou crente? A minha resposta é, sou crente. Então não vou praticar isso. E você também, você é brasileiro. Mas quando a cultura do Brasil, vai ver a cultura de Coreia do Sul. Nos cultos ninguém anda. Cultura. E aquela cultura é bem semelhante com o céu. Então a nossa cultura aqui, no Brasil, é bem longe daquela cultura do céu, de ordem no culto. Seu pastor não precisa te lembrar que amanhã tem culto. A Bíblia diz, só para terminar esse ponto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9.
Senhor, me ajuda, ok? Quando são 11h20, me faz sinal, ok? Aleluia. Todo mundo está entendendo o negócio? Deus está falando, vamos voltar à essência de honra para disparar o avivamento que precisa ter. Amém? Amém? A Bíblia diz, por causa do tempo, Paulo falando, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A cultura do povo de Tessalônica, a cultura deles era adorar ídolos. Mas pelo ensino do Evangelho, olha, a cultura deles mudou. E deixaram servir ídolos. Agora é só Deus. Então, Deus quer que qualquer cultura aqui nesta igreja que tem o cheiro de falta de honra, vai embora. Completamente. Em todos os sentidos. Como? Pelo ensino da palavra de Deus. Amém? Amém? Agora, o estudo de honra. E estou ministrando baseado neste livro do meu pastor, Aqueles que Honram Você. Quero recomendar este livro para cada um de vocês. Pega, leiam e ensina na sua casa. Ensina para os seus filhos. Ensina, se você é empresário, pega e ensina os princípios de honra na sua empresa. O estudo de honra. Acabamos de falar sobre 4 pontos na introdução. Honra é a ideia de Deus. Número 2, é a cultura dos céus. Número 3, Deus quer que a cultura dos céus seja a cultura nossa aqui. E o 4º ponto, identificamos o problema. As nossas maneiras de fazer que são longe da palavra de Deus. Voltando na palavra de Deus, essa cultura errada, demoníaca, vai se alinhar. Honra. A Bíblia diz, Romanos 13, versículo 7. Thank you, Jesus. O estudo vai tocar em alguns pontos. Depois procura o livro para aprofundar. A Bíblia diz, vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Pergunta ao seu vizinho, você não tomou café de manhã? É o problema? Ok, vamos ler tudo junto como coral. 1, 2, 3, vamos. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Isso quer dizer que honra é um mandamento de Deus. O que é um mandamento? Um mandamento é uma ordem. Uma ordem não está procurando a sua opinião. Uma ordem não é o que você acha. Uma ordem é o quê? É o quê? É uma ordem. Uma ordem
é para ser obedecida. E Deus está mandando honra. É um mandamento bíblico. Agora, vamos entender por quê. Vamos entender por quê. Honra é respeito. Honra é respeito. Só que honra vai além de ser só respeito. Honra, respeito é aqui. Ok? Honra é aqui. É respeito, só que é alto respeito. Então, se você nem entende como respeitar, quando vai chegar honrar? E por que é um mandamento de Deus? Vou explicar fazendo esta analogia. Quem aqui já brincou com massa de modelar? Uau, ok. E ainda está brincando com massa de modelar? Estamos na igreja, fala a verdade. Okay. Quem já brincou com massa de modelar? Good. Você fez alguma coisa? O que você fez? Lembra? Brinquedos, desenhos. Brincar, em casas. O que mais fez? Você também, o que você fez com a massa de modelar? Eu fiz uma bolinha, tirava, colocava olho e boca. E quando terminou, você guardou? Não. Não! Você é crente? Sou crente. Pastor, ele não guardou. Faz quanto tempo que você conheceu Jesus? 3 anos. 3 anos. E não guardou. É sério. Você parece ser crente. Você guardou? Também não. Misericórdia. Precisa de avivamento na igreja. Porque estou escandalizado. Vou explicar. Deus também gosta de brincar com massa de modelar. Sabe disso? Brincando com massa de modelar, Ele te criou. Brincando com massa de modelar, criou Adão. E Ele, não como a nossa irmã, guardou. E Ele, não como nosso irmão, guardou. Brincando com massa de modelar, Deus se criou. E guardou. Porque para Ele, o que Ele fez com a massa de modelar é precioso. E guardou. Agora, não só guardou, tem mais. Achou tão maravilhoso que tomou a decisão de investir. Como? Soprando. E o barro virou uma alma vivente. Deus gosta de brincar com massa de modelar. E brincando, te criou. E gostou de você tanto que investiu. Deus valorizou o que Ele criou. Por isso que a Bíblia diz em Salmos 8, versículo 4. Quem é o homem que o Senhor se importa com ele? Agora, Deus que criou todos nós, brincando com massa de modelar, valorizando o que Ele criou. Quem é você? Desprezar, meprizar o seu vizinho por causa da altura dele, por causa de falta de cabelo que ele tem,
por falta de faculdade. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Achar que é mais importante daquele morador de rua. Quem é você? O que você tem mais daquela pessoa na rua? Quem é você? Por isso que Deus não quer a sua opinião quando se trata de honra. Eu criei. Quem é você? Meprizar, desprezar, desvalorizar o que Ele criou. E tomou decisão, investir com o sopro dele, o fôlego dele. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Okay. É para eu terminar 35. Então falta 15 minutos. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos ler. 1, 2, 3. Ok? Mas humildemente consideram os outros superiores a vocês mesmos. Olha para o seu vizinho e diga para o seu vizinho: é verdade, você é superior a mim. Calma, irmã. Solta o demônio. Estamos lendo a Bíblia. Humildemente considera outros. Tenho um filho aqui. Seu nome? Jorge. Está ouvindo, mãe? Repete mais uma vez, mãe. É para mim. Yeah. Mamãe falando para o filho que você é superior a mim. Estamos lendo. Por quê? Porque Deus criou. Por quê? Porque Deus investiu. Por quê? Porque Deus valorizou. Então, este é o ponto de partida. Reconhecendo que qualquer que você vai encontrar, pensa assim, que a pessoa é superior a você. É o ponto de partida. Por quê? Porque é uma pessoa criada por Deus. Deus não destruiu. Deus guardou e investiu. Então, aquela pessoa merece, no mínimo, o seu respeito. Agora, a Bíblia diz, em Mateus 20, versículo 15, um dia, um homem saiu procurando pessoas empregar. E empregando as pessoas, chegaram a trabalhar no campo de manhã, meio-dia, e no final da tarde, alguns chegaram. Então, no final do dia, ele foi pagar as pessoas. E começou a pagar as pessoas com aquele que entrou por final. E pagou ele R$100. Porque combinou pagar todos 100 pelo dia. Então, quem trabalhou o dia, recebeu 100. Então, aquele que veio de madrugada, quando viu que aquele que só trabalhou 1 hora recebeu 100, pegou o celular e ligou para a esposa. Se prepare, aquela viagem vai acontecer.
Vou receber grana hoje. Tchau, tchau. Beijo. Pensando, ele que trabalhou 12 horas. Se aquele que trabalhou 1 hora recebeu R$100, e eu trabalhei 12 horas, yeah. E quando chegou para receber, e abriu, e o dono botou R$100. Que é isso? 100! Vamos ver. E ele começou a reclamar. E o dono falou, calma. O que combinamos entre nós? Não foi 100. 10 de madrugada. Então qual é o problema? Se aquele que veio e trabalhou só 1 hora, e você que veio, trabalhou 12 horas, você que trabalhou 12 horas, não fechamos o contrato com 100. Então, se estou pagando o mesmo valor para quem que trabalhou menos, olha, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Deus, Atos capítulo 10, versículo 34, não faz aceitação de pessoas. Mas Deus tem outro atributo, que é intencionalmente colocar diferenças entre nós. E Ele, sendo o criador de tudo, é a prerrogativa dele, porque criou tudo. E ele então tem direito a fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. Então, se ele paga o mesmo valor para quem que trabalhou 1 hora e aquele que trabalhou 12 horas, cala a boca. Porque o dinheiro não é seu, é dele. E é o direito dele fazer o que ele quiser. Agora, por que isso? Porque é um dos atributos de Deus. Não tem tempo para ler, mas anota Êxodo capítulo 11, versículo 7. Ali vai ver, quando Deus operando os milagres no Egito, Ele fez questão para fazer distinção entre israelitas e egípcios. Agora, 1 Coríntios 11. Tem casais aqui? Casais? Então o marido fala para a esposa: amor, a palavra de Deus diz que você é superior a eu. Faz tempo que eu estou esperando ouvir isso. Que bom que você veio para o culto. Fala, Deus. Deixa de ser bambu. Irmã, solta o demônio, por favor. E vou explicar por quê. Porque é verdade, considera outro superior a você. Mas o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 3? Cristo é a cabeça do homem. E o homem a cabeça da mulher. Então, se seu marido falou para você que você é superior a ele, respeitando o mandamento de Deus, quando você percebe que Deus determinou uma diferença, você tem que abraçar e aceitar. A Bíblia diz que o homem saiu e deu, por favor, venha aqui, alguém um talento, outra, vai lá, 5, e outro, 2. Aquele com 2 talentos tem que considerar aquele com 1 talento
superior a ele. Mesmo que ele tenha menos do que ele. Ok? Pode apagar, ok? Presta muito atenção, estou encerrando. Agora, quem tem 5 tem que respeitar ele com 2 e considera ele maior do que ele. Mas, quando aquele com 2 percebe que ele tem mais do que ele tem que entender que Deus tem direito a fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. E Deus optou dar para ele mais do que deu para mim. Então, apesar que ele me honra, eu tenho que honrar ele muito mais. Então, se nós não entendemos isso, não vamos chegar ao nível que Deus quer para nós. E a Bíblia diz, em Mateus 25, versículo 13, quando o dono deu os talentos, ele deu, 13, ele deu os talentos de acordo com a capacidade. Não, desce, 26, 14, where is it? Is it 15? Is it 15? Vai, rap. Good, yes. Good, é aqui. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Deus sabe. Então, por que estou dizendo isso? Você não é o líder do diaconato. Você é um diácono. Você é uma diaconisa. Quando você percebe que Deus deu algo maior para o seu líder, respeita isso. Honra ele. Agora você está dando respeito, autorrespeito para o líder do diaconato. Cheguei na prática do que estamos aprendendo. Mas quando você percebe, é meu líder do diaconato, e chega um pastor, o seu respeito tem que ser ainda mais para o pastor, se o líder do diaconato não é pastor. Agora, quando vem o seu pastor titular com 5 talentos, o pastor auxiliar com 2 talentos, o líder do diaconato com 1 talento, pelo fato que seu pastor titular tem 5, mesmo se ele te dá respeito, você tem que entender. O respeito que ele está me dando é aqui. Mas eu devo ele a partir daqui. Porque reconheço que ele tem muito mais do que eu tenho. E não fica com ciúmes. Mas por que Deus? Deus, eu cheguei aqui e porque ele tem mais do que eu. Solta o demônio. Solta o demônio. E Deus está fazendo a mesma pergunta a você. Não tenho direito a fazer com o meu dinheiro, o meu próprio dinheiro, o que quiser? Porque Deus chamou seu pastor a ser pastor. Eu confesso que a minha maneira de falar é mais eloquente do que o pastor. E quero fazer questão de perguntar a Deus, porque Deus não me colocou no lugar dele. Solta o demônio. Arão era mais eloquente do que Moisés. Moisés era gago. Paz.
do Senhor. Não é pela eloquência, é pela qualidade do coração. Yeah. O seu pastor pode faltar algumas habilidades. Você pode ter muito mais habilidades do que o pastor. Mas é Deus que sonda os corações. E o que ele viu, botou algo muito mais do que ele botou em você. E quando você vê isso, tem que respeitar. Porque se não respeitar, vai arrumar briga com Deus. Quem é você? Desprezar algo que Ele valoriza. Obrigado, irmãos. Agora escute. Que horas são? 35. A prática. Tem níveis de honra. Primeiro nível de honra é reconhecer a pessoa. Não. Senhor, posso falar? Por favor, não me entenda mal. Com todo respeito, pastores, se vocês estão numa sala e o seu pastor presidente entra, cada um fica de pé. Na hora. Pastor, isso é idolatria. Solta o demônio. Soldado no quartel, quando o general entra, soldado fica sentado, todo mundo honra quem merece honra. Se ele entrar e você não fica de pé, você não entendeu quem entrou. E você tem demônio. Está me chamando. Por isso que perguntei se posso falar. Escute bem. Reconhecendo quem entrou. Outro nível de honra. Querendo ouvir as palavras dele. Em casa, mamãe está falando com você. Mãe, está enchendo o meu saco, sabe? Terminou? Quer falar mais? Você não pode ver que a sua filha tem um demônio com esta atitude? Não traz aquela coisa em casa aqui. Quem está cuidando do som? Quem está cuidando do som? Do som. Desça agora. Por favor, estou contando até 5. 1, 2, 3, 4. 4 e meia. Tem que correr. Se estamos atrasando, pastor, é culpa dele. Hein? Eu quero terminar e ele está... Ok. Escute bem. Cada vez que o seu pastor vai pegar o microfone, grava. E depois, o pastor tem podcast? O pastor, ele tem podcast? Não. Por que não tem? Por que não tem podcast? Por que seu pastor não tem podcast? Por quê? Qual é o seu problema? Então, vem aqui, vai criar um podcast para seu pastor. Qualquer mensagem dele, bota ali. E cada membro
vai procurar assistir várias vezes cada mensagem do seu pastor. Entendeu? E quando criar, no Estado, quem é o secretário entre os pastores? Pastor, quero falar. É você que conhece. Nunca mais deixa nenhum pastor faltar numa reunião quando o presidente está lá. Entendeu? Senão vai ter problema comigo. Ninguém chega atrasado. Ninguém. E cada mensagem que ele prega, manda para cada pastor escutar várias vezes. E se você não quer, você tem demônio maiúsculo. Agora, se estou falando com o pastor, e você nem é líder, porque você não quer assistir a pregação do nosso pastor? Qual é o seu problema? Você não gosta do meu pastor? Quando ele prega, você não fala amém? Fala amém. Quem já te ouviu falar amém? A igreja Quem? Quem? Minha esposa já ouviu. É verdade? Que bom. Pode sentar. Que bom. Yeah. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 18. É isso que queria falar um pouco tempo antes. Versículo 3. Não, where is it? Não. É segundo Samuel 18. Quem te mandou voltar? Alguém ouviu eu mandar ele voltar? Volta aqui, rapaz. You see? Esta não é idolatria. Essa é honra. Absalão se levantou contra o rei, que era o pai dele. Davi fugiu. Se juntando para voltar, Davi falou que vou sair com vocês. Mas os soldados falaram, não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morar em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Honra aquele que merece honra. Faça seu papel. Não é para te constranger, estamos brincando, mas estou falando sério. Grava tudo e disponibiliza tudo para os pastores aqui. E para encerrar, muito obrigado. Para encerrar, pode ir. Escute bem. Por que Deus está falando dessa maneira? Quem tem celular? Celular? Qual modelo é? A71. O quê? A71. É Samsung? Samsung. E quanto custa? 2.500. Senhor, já deu de presente 2.500 para o seu pastor? Então faça. Não. Os soldados falaram. Quando medimos o valor da sua vida, você vale mais de 10.000 de nós. Você se importou pegar 2.500 do seu dinheiro para o seu uso. Cadê a honra para o seu pastor? Quem tem iPhone aqui? Yeah, é 10.000.
Mas é meu pai. Solta o demônio, pastora. É primeiro seu pastor, antes de ser seu pai. Honra aquele que merece honra. Níveis de honra. Agora, criança mimada é por causa do pai. E por favor, meu presidente, não me entenda mal. Mas quem tem a propriedade, quem tem a autoridade, ensinar o que estou ensinando, é o Senhor. Quem criou seu filho em casa? Quem está criando seu filho? Eu que sou pai dele. É o seu irmão? Não, eu que sou o pai. Quem ensinou ele a ir no banheiro fazer xixi? Eu que sou o pai dele. E fazer pupu, cacá? Eu que sou o pai dele. É complicado ensinar como sentar e acertar as bombas? Não. Mas tem que ensinar. Então, mesmo sendo um assunto um pouco delicado, um pouco complicado, a pessoa mais certa ensinar é o seu pastor. Então, se amanhã ele chamar, querendo ensinar sobre honra, ninguém pensa, temos que orar para o nosso pastor. Vou abrir um grupo de WhatsApp, vamos interceder pela vida dele, porque parece que um demônio tomou ele, ele quer se aparecer. Não, é você que tem o demônio. É o pai da casa que instrui, eduque a criança. O seu pastor precisa nada de você. É você que tem que honrar. Quando estou ensinando, vou encerrar. Vou fechar o livro, vou entregar o livro. Que horas são? 46. Meu presidente, 4 minutos, 50, ok? 50 você se levanta, pega o microfone, ok? É uma ordem. Ok, listen. Quem gosta de futebol? Torce para qual time? Ok? Flamengo. Well, depois vai ter culto de libertação aqui. Tem outro time, senhor? São Paulo. Ok, pode ser na fila também. Ok, look, irmãos. Ok, jogo Flamengo contra São Paulo. Onde você vai querer que o jogo aconteça? Onde? Maracanã. Por que Maracanã? Porque é jogo de casa. E jogo de casa, nós, os torcedores, é ali que vai ver show de bola. É assim que tem que ser na igreja. Quando o time entra no campo, o estádio vibra. E tem que ser assim. Quando o nosso pastor pega o microfone, a igreja tem que ser, é meu pastor, vai pegar fogo aqui. Vai pegar fogo. A igreja tem que vibrar. Se você quer encontrar, ouvir, assistir uma ministração do nosso pastor, não é fora, tem que ser aqui. You see, Deus falou, venha até mim. O caminho é Jesus. Deus está de olho o respeito que você dá para Jesus. E os dois estão de olho do respeito que você dá para o Espírito Santo. Da mesma maneira, a honra que você dá para seu pai, Deus está de olho como você dá para a pastora. Não tem como dizer que honro meu pai e vira as costas para a esposa.
é demônio. É demônio. Agora, a Bíblia diz, chegou? Marcos 6, versículo 4. Vamos se levantar. Thank you, Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 4. Jesus. A Bíblia diz: a palavra profeta é sinônima com a palavra de honra. E Jesus falou, Jesus voltou na cidade natal dele. E ali, a Bíblia diz, não que ele não queria, ele não podia fazer milagre nenhum. Por quê? Por falta de honra. Quando você honrar da maneira certa, é você colocando o seu celular na tomada para carregar. Quem já fez e não carregou? Botou lá, mas não carregou. Não carregou porque você não conectou bem. Honra é a conexão certa para que o que está lá vai sair de lá e vai entrar em você. Deus quer que voltamos para a cultura de honra em todos os sentidos, prestando atenção nas palavras do pastor, a forma de tratar ele, o cuidado, tudo. Não espera até o aniversário dele honrar ele com um presente. Ele precisa nada de você. É você que precisa. E por isso que Jesus falou: profeta, honra ele tem. Mas o pior jogo do profeta é na casa dele. E Deus quer que a igreja seja como um time de futebol, que procure o time dele jogar em casa. Porque jogando em casa, vamos torcer, vamos honrar, vamos estimular, vamos encorajar, vamos... Prega, pastor! Manda bala, pastor! Yeah. E quando você faz isso, você provoca, dispara algo. O poder de Deus não conseguiu fluir. É Deus. Mas a falta de honra bloqueou o fluxo do poder de Deus. Quem precisa de um milagre? O seu milagre está no espírito do seu pastor. Honrando ele, vai provocar o fluir. João capítulo 8, versículo 48. E vamos orar. Acusaram Jesus de ter um demônio. E os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. E ouça a resposta de Jesus. E quero que Jesus diz, quero outra, ACF, tem ACF? Que diz, não tenho demônio, pelo contrário. Não, quero pelo contrário. Então, acho que é ARC. Good. Jesus falou, eu não tenho demônio. Quero que todo mundo leia. 1, 2, 3, vamos. De novo. De novo. Escute. Qualquer pessoa que tem dificuldade com o que estou ministrando, que tem dificuldade em honrar seu pai, sua mãe, as autoridades que temos, o seu professor, professora, a sociedade, o seu pastor, qualquer um que tem problema com o assunto de honra,
Tem, porque você tem um demônio. É um demônio operando na sua vida que está te impedindo de honrar. Jesus falou: eu não tenho demônio. E para comprovar isso, pelo contrário, o fato de não ter um demônio é isso que me dá condições, é isso que me liberta para honrar. Se você está aqui hoje com dificuldade, se você achou difícil engolir, aceitar, abraçar o que ministrei, Deus quer te libertar. Se você está sofrendo, tem briga entre você e o seu pai, tem briga onde você trabalha, tem um demônio operando na sua vida. Pode pensar que você está justificado, mas não é a questão. A questão é você faltando da honra. É por causa da presença de demônios na sua vida. E Deus quer te libertar. Se você tem esse problema, quero que você levante a sua mão. Quero orar por ti. E quero que você venha aqui na frente, porque Deus quer te libertar. Thank you, Jesus. O nosso presidente falou: chega. 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 Vai ter aqui nesta igreja crente consolidado. Consolidado. Deus quer te libertar. Mas pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Pode até ter te abusado. Não é a questão. A questão é a honra. A questão, isso é a questão. O rei Saul procurou matar Davi 22 vezes. As duas últimas tentativas levou 3.000 valentes para matá-lo. Mas Davi falou: a minha mão não será estendida contra o ungido de Deus. Quando a questão de honra faz parte da sua estrutura, vai colocar limites em você. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso. Por causa de honra. E é isso que Satanás perdeu. A falta de honra tirou o limite e ele se levantou contra o Pai. A falta de honra empurra a pessoa a ser desleal, infiel. Se realmente você respeita a sua esposa, não vai procurar outra mulher. Algo vai ter um limite. Não posso. Não posso. Não posso. Jesus falou: eu não tenho demônio. Pelo contrário, consigo, é fácil honrar aquele que merece honra. Não sei a sua situação. Não quero saber de uma maneira respeitosa. Não de uma maneira de indiferença. Não. Não quero entrar nos detalhes. Mas o Espírito Santo está aqui. Ele sabe tudo. Então quero que você levante as suas mãos. E Deus vai te ajudar. Conseguir honrar. Primeiramente, vamos reconhecer que de fato é o que é. É pecado. Pecado é não obedecer ao que Deus mandou. E Deus mandou honrar. Então, Senhor, confessamos o nosso pecado, da falta de honra, nesta situação que o meu irmão, a minha irmã está apresentando a Ti. O Senhor
conhece bem como esta situação surgiu e começou. Mas pedimos perdão de não ter procurado honrar em vez de desonrar. Nos perdoe, Senhor. Limpa-nos no seu sangue. Deixa-nos limpos. E recebemos, Senhor, a cura. Aquele que está aqui ferida, foi machucado. Espírito Santo, a sua sensibilidade toca e cura. Ainda há azeite, ainda há bálsamo lá em Gileade. Cura, Senhor. Liberta. Agora, com a aplicação do sangue de Jesus, declaro você liberto. Cada espírito maligno operando em sua vida, levando você a segurar a ferida, a ofensa, deixando você neste estado de desonra. Eu expulso cada espírito maligno. Sai da sua vida. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado, Kelabosha. Seja curado, Makatunde. Seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Shekelarunana. Liberta. Pando dodo. Vai conseguir. Deus está te dando a força, a graça. Vai conseguir honrar, porque Ele te ama e Ele quer te abençoar. Honrando é honrando a Deus. Manco dede é o temor que você está manifestando em relação com Deus. Que labochaka, assunte dede, ra, solta, seja liberta. Patatuste que de, dói, mas Deus está te curando. Shkekenasco, skakaduste que, asante divina, amanto de wanaya, rende dede, kako na shekenana. Amanto de, traz a minha irmã até a mim. Rakadada, cada venha, calaloche que de. Deus te ama. Preciso uma pastora aqui, por favor, alguém vem aqui, levanta as suas mãos. Deus te ama. Machucadada, venha abraçar a nossa irmã. Padadoche que dá. Zusto codododoche. Solta. Sai em nome de Jesus. Jesus, abraça ela, deixa ela sentir, abraça ela, sente o amor de Deus. Makado Shekinah. Acabou. É uma nova história que está começando. Jesus, acabou Shekinah. Mapando de. Jesus. Que la lolo Shekinah. Deus está te liberando. Em nome de Jesus. Agora quero que todos aqui na frente olhem para mim. E quero que você declare: eu não tenho demônio. Não tenho. Eu honro. Deixa o Espírito Santo continuar trabalhando na sua vida. Seja gratos ao seu pastor de ter proporcionado um tempo como essa. Vocês vieram sem saber a profundidade do seu problema, mas Deus carvou e chegou até a raiz para arrancar e jogar fora. O que o seu pastor fez aqui durante a administração dele, foi um ato profético. Inclusive o que aconteceu agora. Uma igreja consolidada. O nosso pastor presidente, eu estou aqui com os pastores,
Queremos reconhecer a autoridade que Deus deu para o Senhor. Queremos te valorizar, queremos te honrar, queremos te agradecer pelo empenho, tudo que o Senhor tem feito para o povo aqui. Que Deus te dá vida, mais anos, que Deus te dá mais graça. E pedimos perdão pelas ocasiões, os momentos de falta de honra, de falta de respeito, de atitudes, comportamento que o Senhor não merecia. Entendemos que o Senhor não colocou tudo isso por causa, mas é para o nosso bem. E nós queremos dizer que somos teus, nós amamos o Senhor e que daqui para frente não é uma igreja consolidada, mas é eu, um crente consolidado. Amém? Vamos dar um aplauso de gratidão pela vida do nosso pastor. Diga comigo, pastor, eu te amo. Diga comigo, pastor, eu te amo. Diga comigo, pastora, eu te amo. Um grito de júbilo.